Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui para continuar falando sobre a Revolução Francesa. Essa população mais humilde da França invadiu a Bastilha e derrubou a prisão da Bastilha e libertou alguns dos prisioneiros que tinham lá, que eram considerados inimigos políticos da corte e da monarquia francesa. A Bastilha era um símbolo do regime monárquico, porque todos os que eram contra esse regime eles eram presos lá. E lá também é onde estava guardado o arsenal de armamento e todas essas coisas que os franceses utilizavam em guerra. Em 4 de agosto, a Assembleia Nacional chegou a alguns decretos que tiravam muitos dos poderes da monarquia absolutista e dos poderes do rei e da nobreza. Importante lembrar que essa nobreza francesa, eles só, papavam os nobres, tipo assim, eu sou primo de 3º grau do primo da vizinha do cunhado do rei. Eu sou nobre, tenho sangue nobre e tenho direito a viver no castelo ou nos castelos menores, nos arredores, e vivo do quê? Do trabalho dos outros, é claro, né? Eles viviam basicamente da arrecadação do governo. Então essa nobreza, ela consumia muito, essa nobreza do segundo estado, na sua maioria, consumia uma quantidade absurda de ganhos, porque eles tinham uma vida de muito luxo, da população que, trabalhava. Alguns decretos que tiravam poderes da monarquia absolutista, e aí se seguiu esse processo revolucionário. O rei e a rainha, eles foram presos, eles estavam no castelo dele em Versalhes, foram capturados e levados para um castelo em Paris. E lá o rei teve uma ideia. Ele pensou em organizar uma contra-revolução, ou seja, ele arquitetou um plano onde, com a ajuda da Áustria, que era o país lá da Maria Antonieta, os austríacos, o exército da Áustria, ia atacar a França, e aí ele ia comandar da Áustria esse ataque. Então eles primeiro tentaram fugir, a família real, só que eles foram interceptados no meio do caminho. Eles estavam chegando quase na fronteira da França com a Áustria e foram reconhecidos, interceptados e trazidos de volta para Paris. Após isso, o rei ficou meio que nas mãos dos revolucionários, daqueles que estavam comandando o país no momento. Inclusive, ele teve que baixar alguns decretos, entre eles um dos decretos que foi responsável pela máquina que matou ele, que foi a guilhotina. Para quem não conhece a guilhotina, é aquela máquina que tem uma morte muito rápida. É uma lâmina que é segurada por uma corda e quando aquela corda é solta, corta. A guilhotina ela já vinha em teste há algum tempo na Europa, como um instrumento para a morte. Mas a guilhotina ela foi adotada na Revolução Francesa, inclusive seguindo os ideais de igualdade que a Revolução tinha. A gente vai ver, eles usavam a guilhotina porque ela era igualitária. Tanto um camponês que não tinha nada, quanto um rei, um príncipe ou qualquer pessoa teria a mesma morte, tornando a igualdade não só na vida dessas pessoas, como na morte. Em 89 teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, E aí essa declaração foi norteando até 1791, quando aconteceu a nova Constituição Francesa e a monarquia constitucional. Luís XVI e a Maria Antonieta tentaram fugir, foram presos, foram novamente capturados, foram levados para um cativeiro, onde eles passaram algum tempo, e após esse tempo, primeiro o Luís XVI foi guilhotinado no início do ano de 1793, e em outubro de 1793 a Maria Antonieta foi guilhotinada. Então foi muito marcante porque os reis, a Revolução Francesa atingiu tanto que os reis não foram simplesmente destituídos de serem reis, eles foram mortos. E esse período, a partir dos anos 90, é chamado o período do terror. Foi quando os jacobinos, que se posicionavam lá na Assembleia Nacional à esquerda, eles eram contra os girondinos, eles eram mais radicais, eles começaram a perseguir muitas pessoas, inclusive os que iniciaram a Revolução Francesa.
um cara que foi morto na guilhotina foi o Maximilien Robespierre, que ele foi um dos caras que iniciou a Revolução Francesa, que ele seguia esses ideais iluministas, fazia discursos, ele era um grande estudioso, e ele foi morto na guilhotina por uma revolução que ele mesmo iniciou. Então, uma coisa importante da gente pensar nesse processo é que as coisas foram tomando um rumo onde se teve um descontrole. E com a oficialização da guilhotina, ela começou a ser usada sem nenhum controle. Então, tipo, tu é contra... Cortou a cabeça. Cortou a cabeça. Cortou a cabeça. Tu achou que não podia trabalhar? Cortou a cabeça. Então, foi um tendeco o negócio. Virou, assim, uma terra meio sem lei, dirigida pelos jacobinos, que eram super radicalistas. A guilhotina foi abolida como pena de morte. A pena de morte foi abolida na França e o uso da guilhotina e tudo mais em 1981, um pouco mais de 30 anos atrás. Então, né, não que ainda matavam gente a guilhotina 30 anos atrás, 30 e poucos anos, né, em 81. Porém, ela ainda existia, essa pena de morte e esse decreto lá sobre a guilhotina. Coisa, né, louca. Após a morte da família real, se assumiu uma espécie de república jacobina na França. E essa república, ela veio a cair quando aconteceu a criação do diretório. O diretório era um grupo de pessoas que dirigiam a França, né? Derrubaram os jacobinos. Eram mais do lado dos girondinos, eles tinham ideais um pouco menos radicais, né? Mas ainda a questão da guilhotina e da perseguição continuou. Por fim, eles mudaram muitas coisas. O próprio calendário francês foi mudado. Quando a gente vai ler lá nos livros de história e tudo mais, aparece assim, que não sei o que, assumiu no 12º Brumário. Porque eles mudaram o calendário. Eles começaram a contar que a França começou a existir desde que ela foi tornada uma república em 1793. E aí, o que se passou, que foi no 18º Brumário, quando essa Revolução Francesa, enfim, cessou, né? Que o senhor Napoleão Bonaparte, uma figura muito famosa da história, né? Era um general do exército e era a esperança para resolver os problemas da França. Pois bem, como se terminou todo esse processo aí? Quando Napoleão voltou, ele percebeu que estava se armando um golpe. Então ele deu um jeito de se infiltrar, vamos dizer, de chegar perto do governo e tomou o poder. Posterior a isso, ele deu um golpe e se assumiu como imperador da França. A França voltou novamente a um regime não democrático e não era mais aquela república que se teve durante aquele período da Revolução, né? E o Napoleão ficou no poder da França de 1800 a 1815, que foi uma mudança, gerando mudanças por toda a Europa. Isso afetou inclusive a história do Brasil, né? Se a gente vai ver toda a questão do Brasil depois do processo de independência brasileiro e a família real portuguesa no Brasil e várias outras coisas que aconteceram por influência do período napoleônico, que é assunto para outro dia. Então, a Revolução Francesa, o mais importante é a gente pensar nesse marco histórico que ela representa e principalmente serve muito para nós hoje os ideais que ela defendia de fraternidade, solidariedade, a gente poderia usar também, né? A liberdade, que é uma coisa que nós tanto queremos e tanto lutamos para manter a nossa liberdade, e principalmente a igualdade, em todos os quesitos e tudo que a igualdade representa. Valeu, muito obrigada pela atenção, dá um like, indica para os amigos, indica lá para o professor, vê se ele curte, deixa umas dicas aí nos comentários e até o próximo. Beijos de luz!